Seja bem-vindo a mais um programa Usanças, que não quero deixar passar sem lhe lembrar que No Infinito Espera por Si, e é um livro que tem uma característica, está escrito de uma certa maneira e nós hoje pretendemos saber se é um livro de poesia ou de prosa. É essa a resposta que tem de dar para conseguir adquiri-lo. Já sabe, passe na Rádio Jace, mande uma mensagem e o livro será seu. E já agora, boa leitura. Também a nossa informação hoje passa por uma exposição que está patente na Galeria Barca de Artes, na Rua dos Mais Jovens, e que é de um conhecedor artista vianense, que neste momento não mora em Viana, mas nunca se despegou da sua terra, como é lógico, e oferece realmente imagens belas, como sempre. Estou-lhes a falar do Luís Carvalhido, que é um homem que usa a máquina sempre que pode, para o que pode, e que nos delicia com imagens fantásticas. Hoje a conversa é com ele, atendendo a que também está cá a exposição a decorrer em Viana, e seria uma pena não sabermos o que é que tu andas a fazer. Olá, Laurenta Figueiras, muitíssimo obrigado pelo convite, um grande obrigado também à Rádio Jace pela atitude, pela forma como vai dinamizando a mostra daquilo que se vai passando por esta terra, sobretudo valorizando os emergentes, que é uma coisa que eu considero fundamental, já que são esquecidos tantas e tantas vezes, dando lugar aos outros de fora, que não tenho nada contra, mas em princípio defendo que a cultura de uma terra, a cultura dos seus intervenientes, daqueles que são projetores da cultura, devia pensar nos emergentes. Sou, naturalmente, um felizardo, porque tenho tido esses apoios desta cidade, a minha cidade, e, portanto, de qualquer maneira não me posso esquecer dos outros, dos que circulam aí tantas vezes, com tanta e tanta qualidade, e que são esquecidos em detrimento de outras pessoas. Bom, passo isso, fazias-me uma pergunta. O que andas a fazer? O que é que eu ando a fazer? Bom, eu continuo a fazer coisas, como há de calcular. É lógico. Não sei não parar. Era de outra maneira. Não sei parar. O tempo que tenho, o tempo que temos é sempre muito pouco, não é? Ele está considerado como um tempo que termina qualquer dia e naturalmente que sendo eu um utilizador a curto prazo, tenho que utilizar o meu tempo e quero utilizar o meu tempo fazendo coisas. Falaste na exposição que está aqui patente e isso é apenas mais um passo que eu dou na minha caminhada. É um passo que já está não ultrapassado, porque as obras nunca estão ultrapassadas. De qualquer maneira, foi, digamos, que o fecho de um ciclo que já está a dar lugar a outros. Neste momento, e depois falaremos, se achares conveniente, falaremos da exposição. Neste momento, eu estou a trabalhar num livro que será uma espécie de fecho de um outro livro que se chama O Sonhar Ver Invisível, e que tu conheces muito bem. Quero fechar esse ciclo, estou a trabalhar num livro que será apresentado provavelmente ainda este ano, creio que talvez em Barcelos e Viana do Castelo e depois no Luxemburgo. Estou ainda também, e comecei agora um projeto com um historiador português, com um grande nome, com muita obra divulgada, um homem que está ligado à cultura dos imigrantes, imigrantes, e que tem feito um grande trabalho na diáspora e em todos os sítios, países onde temos os nossos emigrantes. Fui convidado para um projeto, é um projeto muito interessante, que vai desde Melgaço, Castro Laboreiro até os Açores, que me vai dar trabalho até o ano que vem. Presumo que será um trabalho apresentado em Toronto em 2025, no dia 10 de junho. Muito bem. São projetos. A data é excepcional, não portuguesa. Pois está claro. E é bom que a gente vá marcando os sítios, sabes? Os nossos sítios, as nossas datas, e que se assinale sempre essa vontade de ser português, que às vezes nos dá a sensação que parece que andamos um bocado esquecidos disso. A gente que nos rodeia, por vezes, valoriza muito o que vem de fora e é o velho problema, não é? Tu sabes, eu dou aulas, dou formação, dou aulas, neste momento estou a dar aulas na Barcelos Sénior de Barcelos, e costumo dizer aos meus alunos, quando falamos daquilo que é a possibilidade de nós expormos, a possibilidade de nós apresentarmos projetos, a possibilidade dos convites que vamos tendo, nunca nos podemos esquecer que a grande responsabilidade do sim ou do não passa sempre pela capacidade dos interlocutores que nós temos à nossa volta. Designadamente as pessoas ligadas à cultura, estamos a falar de cultura, acredito. E como tal, dou sempre um exemplo que se chama Rui Veloso.
O Rui Veloso, que todos nós conhecemos agora muito bem, não seria Rui Veloso se não tivesse sido um dia posto na fase inicial de um B.B. King. A partir daí, é o Rui Veloso. É claro. Tanto ou mais importante que a Ilha do Pessegueiro, está bem? Que eu conheço pessoalmente, passo lá férias há 40 e tal anos em Porto Covo. Eu não sei se o tens visto ultimamente, mas se ainda não o viste com as guitarras, vou-te dar um conselho. Vai ver. É fantástico. Acredito. O espetáculo é qualquer coisa de bom. Acredito. O Rui Veloso realmente trata a música e está amparado por uns músicos, por uns guitarristas. Está bem acompanhado. Muito bons mesmo. Ele também toca, claro, mas eles são realmente muito bons. Eu gostei muito do último espetáculo que vi, que andava para ver há anos um espetáculo dele, e já agora, não é? Estamos a falar de portugueses, o que é muito agradável, e gostei de ver o Coliseu a abarrotar. Para ver um homem da terra, não é? Um filho da terra. Naturalmente. E foi agradável, como é sempre agradável vermos os portugueses fazerem boa figura, seja onde for. Nós fazemos boa figura pelo mundo inteiro. Sim. Eu estou convencido disso. Bem, sim. Eu corro a Europa, vou a muitos países da Europa, muitas vezes, e não é difícil perceber que nós somos, primeiro, somos representantes, somos embaixadores reais deste país. Claro. Porque uma coisa é ser embaixador, outra coisa é ser embaixador real. Claro. E nós, o povo português, é seguramente o embaixador real deste país. E quando estás lá fora, também não és o Luís Carvalho, és o Luís Carvalho. Eu sou um representante português. Um homem que veio de Portugal, um artista que veio de Portugal. Eu sinto e comporto-me como tal. O que é fantástico. Sinto e comporto como tal. É um código de honra que eu tenho. E depois ficamos tristes quando aquilo que fazemos é visto por uns olhos, eu não diria menores, mas menos avalizados, para fazer um comentário acerca do que fazemos. E a gente fica triste quando isso acontece, porque fora de portas somos sempre bem recebidos. Isso é o que eu tenho visto ao longo dos anos. Há um problema que eu acredito estar ainda muito latente nas mentes dos decisores, é que quando nós somos todos responsáveis, não é? Sem dúvida. Isto não é culpa do Manel, nem da Joaquina, com todo o respeito que tenho pelos nomes. A culpa é de todos nós, porque quando elegemos, nós quase sempre somos postos perante a evidência de que temos que eleger obrigatoriamente o A, o B e o C. E nunca em função das capacidades do B ou do D que nós conhecemos, mas sim o D, B ou Z que nos é imposto por um conjunto de coisas. Sim. E o que estamos a escolher muitas vezes, e eu não quero entrar em polémicas, até porque tenho a vantagem, se quiser, em termos de liberdade. Não sou um homem filiado, portanto sou um homem livre. Escolho em função de... Bem-vindo ao clube. Sou um homem que escolho em função dos comportamentos de 4 anos anteriores. Sim. Okay? Escolho sempre em função disso. Nunca em função de clubística, mas sim em função de comportamentos. O que me parece é que quando nós somos postos perante evidências de escolher, estamos a escolher muitas vezes pessoas que eventualmente, e acredito nisso, têm uma grande capacidade de uma leitura que eu diria quase analógica. Porquê? Porque eu escolho, por exemplo, alguém da cultura e que eventualmente essa pessoa será um grande expert. Vou dar 1 ou 2 exemplos, daria muitos. Pode ser muito expert nas áreas visuais, como pode ser nas áreas gráficas, como pode ser nas áreas plásticas, como pode ser... Ora, quando estamos a escolher alguém que está tão compartimentado, corremos sérios riscos de que essa entidade vai acabar por ter uma tentação quase primitiva de escolher a configuração que lhe está no cérebro. Certo. Ora, isto não será, muitas vezes, não seria, ou não deveria ser, talvez, a melhor escolha, porque das duas uma, ou a pessoa em causa tem a capacidade de aprender depois, e a aprendizagem é uma coisa que é muitas vezes tão difícil de incutir a pessoas que já sabem, não é? É verdade. É muito difícil incutir ensinamentos a pessoas que já sabem. Claro. Sim. Daí que eu acho que... Ou que não querem ouvir o que os outros têm para dizer, que isso é outra coisa. Somos responsáveis também por isso, embora seja um bocado num espectro muito condicionado ou compartimentado, não tínhamos muitas vezes tantas opções de escolha como isso. Por outro lado, e ainda, e sendo este povo um povo crescido, um povo que vai, que caminha, que viaja, e ainda temos uma história que se chama
muitos anos, chamada Salazar. E isto foi castrador. E como foi castrador, demora muito, muito tempo até que haja uma massa crítica, se quiseres, até que haja uma massa crítica capaz de interferir com toda esta história que está para trás e que ainda muitas vezes está resguardada cá num subcutâneo qualquer e que depois condiciona o comportamento e as decisões. Foram muitos anos de regras, chamamos-lhe assim para não ser muito impositivo, de regras que acabaram por moldar pessoas, quer queiramos, quer não. Todos nós. Um libertaram-se mais e outros menos, não é? E, felizmente, acho que, olhando ao lado bom das coisas, acho que conseguimos dar uma volta, passo o termo, ao que não interessava e que nos começamos a focar naquilo que realmente tem interesse. Estou perfeitamente de acordo. E é isso que se pretende, ainda bem, porque poderia ter sido pior. Porque, pronto, nós somos uma sociedade de gente envelhecida, não é? Já temos, pronto, há menos gente jovem do que o que deveria haver, não é? E Portugal tem uma densidade populacional acima dos 50 anos que tu sabes que é densa, não é? E que, sobretudo, teve a capacidade, porque eu acho que... Mas é louvável, exatamente. E que das minhas palavras que não transcenda qualquer sentido de negativar toda a nossa população. Não, pelo contrário. O que eu quero dizer é que há princípios que estão instituídos, estão ainda muito enraizados. Porque, de resto, e no que diz respeito à questão do público em si, o público português, nós conseguimos transformar-nos de tal ordem que fomos uma geração capaz de pegar no que era o lenço preto, se quiseres, o fado negro desta vivência quase antropológica, nas pessoas que somos hoje, capazes de estar na Europa a ombrear com os outros, temos filhos capazes de estarem no mundo inteiro a ocuparem cargos especiais. Ótima figura, ótimas figuras reconhecidamente internacionais. Portanto, nós fomos capazes. Isto não invalida que são os vários parâmetros que nós temos ainda que ultrapassar. E temos que ultrapassar alguns parâmetros. Está bem? Claro que sim. Acredito eu. Numa direção ao verdadeiro desenvolvimento. Quanto ao resto, acredito, eu sinto-me, em algumas ocasiões, que não pareça, mais uma vez repito, que eu me sinto isolado, não. Eu até considero-me que ao longo do tempo tenho sido uma pessoa com alguns privilégios. Tenho sido reconhecido por onde passo e isto prova que, e ao contrário de como as pessoas pensam que estão a discutir técnicas no sofá, prova que o trabalho resulta. Sem dúvida, então. O trabalho resulta. Se tu não desistires hoje, amanhã podes encontrar o mesmo escolho. Mas se tu continuas a trabalhar, tu vais acabar por ser reconhecida. Demora mais tempo, mas a nossa função também é não desistir e trabalhar. Sim, exatamente. E o que se faz tem a ver connosco em primeiro lugar. Nós é que temos de reconhecer se fazemos bem ou mal, não é? Acreditar. E passando por nós pelo nosso olho clínico, que não quer dizer que sempre esteja certo, não é? Mas isso é o suficiente para acreditarmos que mais tarde ou mais cedo vamos conseguir, vou passar o termo outra vez, dar cartas. Okay. Dar cartas no bom sentido. Com certeza. Esta exposição que tu tens agora aqui em Viana obedece a um tema? Obedece a um tema que é o nosso cavalo da montanha, o nosso garrano. O garrano. O nosso garrano, sim. Então tu andaste entre vales e montes à procura eu comecei a fotografar o garrano na barriga da minha mãe. Ah, é? Perguntar-me porquê, naturalmente estou a olhar para o teu sorriso e percebo. É assim, o meu pai vinha de perra à minha dela namorar a minha mãe montado num garrano. Ai, que engraçado. Portanto, entende-se a analogia ou a comparação. A minha primeira queda de cima de um animal foi de um garrano que estava na minha dela no nosso campo naquele campo onde faziam as festas, em frente à quinta do Bispo de Angola? Não. Não é do Coronel. Daquele que tinha duas filhas muito bonitas. Torres? Não. Ai, abaixo da tua casa tem ali um Faria. Do Faria. Daqui da Faria. Então estava Quinta ali... de Vera Cruz. Exatamente. Estavam ali, de vez em quando paravam ali uns garranos, que eram uns ciganos, e um dia resolvia mais um amigo que é nosso comum, não vou citar o nome,
por preservar a identidade dele, pode ficar aborrecido Claro. com isso, e eu tentei montar um garrano e montei-o, e o gajo, passado 2 metros, estava malhado comigo no chão. Portanto, a minha relação com isso, e começou aí um certo gozo. Mais tarde, a questão da fotografia apareceu, e eu comecei aqui e acolá pontualmente, até noutras andanças, outras coisas que eu fazia, que eu praticava, e comecei a tomar mais contacto com eles, e comecei a fotografar faz muitos anos, e tenho um historial, acredito, em termos de fotografia do garrano, muito bom. Alguém me disse já uma vez que eu tinha que fazer um livro, mas ainda não apareceu alguém que valorize isso. Continuo a dizer que as coisas são valorizadas em função de outras coisas, mas de qualquer maneira é um trabalho que eu considero muito bom, assim como considero boa a exposição, sendo apenas um retalho, uma amostra do meu trabalho sobre os garranos. Sim, até porque também não tens muito espaço naquele sítio, não é? Pois, mas de qualquer maneira eu refiro-me mais ao aspecto de registro para futuro, isso só um livro é que o consegue, claro. Já que uma exposição, não só a questão do espaço, como é o custo de uma exposição. Claro. Ok? Nada é fácil. Olha, então tens bons exemplares. Eu acredito que, por aquilo que as pessoas... Conseguiste captar coisas boas. Eu tenho coisas muito boas, porque lá está, eu tenho feito um trabalho, e já agora esta exposição, não me sentiria bem se não deixasse a nota no ar, que é, esta exposição foi integralmente patrocinada, paga pela Câmara de Ponta Barca. Na altura me pediram para fazer um trabalho que era, eu já tinha muito trabalho da montanha, o que se pretendia, e esta exposição demonstra, pretendia mostrar o cavalo garrano nas suas outras vertentes, designadamente na área do lazer, na área do desporto, e é o que esta exposição mostra, é exatamente o cavalo garrano nas suas várias vertentes. Um cavalo multidisciplinar, é pequenino, é de rodas curtas, mas há mulheres muito interessantes que não são tão altas como as outras, não é? É verdade, essas analogias. Com todo o respeito que tenho pelas mulheres, está bem? Não estás a desrespeitar. Ok. Sim, senhor, o garrano. Em Outeiro, andaste por lá? Andei em Outeiro, andei na Serra d'Arga, andei em tudo o que vai desde a serra da nossa serra até Montalegre, portanto, todas essas serras que estão daqui até Montalegre. Percorreste todo? Eu fui durante 5 ou 6 anos, fui freelancer do Carlos Sanatur, do nosso ultramaratonista, e isso também me permitiu ver horizontes mais largos. Claro. Portanto, em relação ao garrano, eu conhecia alguns sítios, conhecia aquilo que antigamente os nossos antepassados chamavam o Chão das Burras, que ficava ali de Santa Luzia para a Firma, a Chão das Burras, assim lhe chamavam, não chamavam garranos. Daqui de Santa Luzia, da nossa encosta, até por aí acima, eu conhecia isso tudo, mas conhecia outros sítios quando realmente fazia fotografia de trail. Okay? Muito bem. E fui também encontros fabulosos. E diz-me uma coisa, posto isto, já tens nome para o livro? Para qual livro? Para esse. Para o que vou apresentar agora? Não, para o do Garrano. Ainda não. Ainda está no pré. Os meus nomes dos livros acontecem sempre quase no fecho do livro. Muito bem. Eu nunca... Quando te familiarizas mais com o livro, com as imagens. Nunca penso no título de um livro, até ver o PDF da obra preparada por um designer ou por uma designer, e só depois é que ao ver o livro vejo e sinto a obra e lhe chamo o nome. Agora, esta exposição também é patrocinada, ou pelo menos, penso eu, não sei, devido ao espaço, pelo Centro Cultural de Alto Esta exposição foi um convite que a minha estimada amiga, senhora ex-vereadora da Câmara da Cultura de Viana do Castelo, da vereadora da Cultura da Câmara de Viana do Castelo, a doutora Maria José Guerreiro, foi um convite expresso por ela, em que eu acedi naturalmente com todo o prazer. É ela que eu devo esta exposição. Muito bem. Agora vamos ao teu livro que está em preparação. Qual é o nome? O nome desse, sim, já está em PDF, posso dizer, chama-se Viagem ao Mundo dos Silêncios. Viagem ao Mundo dos Silêncios. Ouvindo isso assim pela primeira vez, imagino pessoas. Imagina um homem só, no sítio onde não há pessoas, provavelmente, e que apenas o que nos rodeia é que são as pessoas. São as vozes inexistentes, mas que estão lá, tal como o sonho era ver o invisível anteriormente, como estás a ver,
isto é o fecho, é um término de um Há ciclo. uma ligação Há aqui uma àquela ligação, família que tu sobretudo descobriste, não é? Sobretudo emocional, como uma vez bem te disse, creio eu, bem te disse, quando aconteceu o Sonho Ver Invisível, eu tinha vindo de um projeto que me tinha desgastado imenso, Sim, sim. que se chamou O Fumo dos Dias. Sim. É um projeto que eu estava a pensar nesse. Pronto, tinha-me levado ao limite e eu precisei de sair das pessoas. Precisei de sair do mundo das pessoas. E isto, no fim de contas, é a continuidade, digamos, houve uma primeira leitura que se chama catarse, limpar a alma, limpar o sofrimento dos ouvidos, dos olhos, e fui para a montanha, e fui para os rios, e foi para o meio das coisas que me rodeavam. Isto agora, digamos que é um fecho onde eu já começo a olhar um bocadinho mais à volta. Por exemplo, apanhando uma ave, por exemplo, é uma espécie de um alargar. Os motivos já são outros, não é? Já começa... Está ligado, simbioticamente, não tenho nenhuma dúvida, mas começa a haver aqui um novo avanço, um novo olhar, caminho. Não é? Um novo olhar sobre as coisas. Mas vai ser um livro interessantíssimo, acredito. Muito bem. Estás a pensar pô-lo pronto quando? Eu estou a pensar, eu penso que ele ficará pronto mais tarde ou mais cedo, por volta de julho, mais ou menos, não tenho a certeza, mas creio que entre fins de junho e princípios, meados, mas sei que nessa altura não é uma altura boa para apresentar, dado que as pessoas estão em férias ou partem para férias, então estou a pensar apresentá-lo mais para o fim do ano, lá, não tanto para o fim do ano, setembro, mas no segundo semestre de setembro, segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. Eu vou tentar apresentá-lo em Viana do Castelo como há de calcular. Pois, como é costume também, não é? Tu volta e meia apresentas cá um livro, será bom realmente que apresentes cá em primeiro lugar. Eu preciso desta terra. Sem dúvida, quem não precisa. É um fado, não é? Laurinda, eu casei para Barcelos em 1977, mas eu, como tu sabes, por variadíssimas razões, primeiro profissionais, nunca abandonei Viana, trabalhei a vida toda em Viana, depois culturais, etnográficas também. Tu sabes que eu estive sempre ligado à Ronda, do ponto de vista fotográfico, pro bono, com o carinho que... completamente. Sim, é fundamental, porque às vezes as pessoas... Sim, as pessoas podem pensar que isto é uma fonte de rendimento. Uma vez salientaram quanto é que eu ganhava com a ronda típica, e eu respondi, ganho o prazer da ronda típica ser vizinha da minha casa e dos meus pais. Está claro. E eu acho que respondi. Mas tens feito uns trabalhos muito interessantes. Acho que sim. Pegando nas nossas coisas, não é? Nas coisas da ronda e no nosso... No fim de contas são coisas nossas. Ambiente, não são coisas nossas, não é? São coisas nossas. Tu és vizinho dessas coisas, portanto, fazes parte integrante delas, não é? Deixa-me dizer-te que no sábado à noite, na sexta-feira à noite, creio eu estive numa espécie de um colóquio com mais 5 fotógrafos na sede da Rusgas, e o Presidente dela mandou cumprimentos para ti, ok? Obrigadíssimo. Eu tive muita pena de não ir. Aliás, eu mandei uma mensagem a falar disso, exatamente. Ele citou lá. Não tive hipótese. Lamento, porque gosto muito das noites rosgueiras. São muito interessantes. Traz gente com muita qualidade no que diz, no que analisa. E sabia que realmente iam estar lá presentes os cinco fotógrafos. 6 fotógrafos. 6, sim. Fotógrafos, sim. Eu comentei isso até com José Maria Barroso. Ele esteve lá também. Pois esteve, ele disse-me. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco e vamos ouvir a música que tu trouxeste para deliciar os nossos ouvidos. Força. Até já. FM. E cá estamos nós de volta a conversar com o Luís Carvalhido, que tem uma exposição na Rua dos Mais Jovens, na Galeria Barca de Artes, e que poderá visitar até ao final do mês de maio. Aconselho, embora ainda não tivesse lá ido, por grande pena minha, mas vou fazê-lo, porque não tenho realmente tido tempo dentro do tempo que está estabelecido para visitar a dita exposição. É sempre bom acarinhar a gente da nossa terra, quanto mais não seja com uma visita só para ver o que se vai fazendo, e o Luís está sempre em constante produção e é bom que a gente tome nota do que tu vais fazendo, porque tens uns trabalhos realmente extraordinários. O Garrano,
o que estás a acabar agora, que é o Homem Só, não é? A viagem ao mundo dos silêncios. Exato. Mas esse silêncio... Eu preferia não dizer Homem Só porque... Não, mas eu não nunca estou a falar de só. ti. Eu não estou a falar de ti. É a figura só. Ok. Foi o Chabón que escolhi. Não quer dizer que sejas tu. Até porque nós, quando estamos na contemplação, digamos assim, com olhos de ver, a observar, acabamos por nos sentir no sítio em vez do autor. Portanto, para mim é fácil dizer o Homem Só, entendendo que, se calhar, quando eu ouvir aquilo, também me sentirei na mesma posição dele, que é isso que tu pretendes também, não é? Sim, com certeza que sim. Portanto, será conseguido com certeza. A fotografia é um mundo difícil de atingir. O que é que tu achas para um principiante? Imagina que me queres convencer... Mas tu foste minha aluna. Mas faz de conta que não fui. Mas tu foste minha aluna. Mas quem está a ouvir diz, está bem, a fotografia e tal, como é que eu hei de começar? E o que é que eu hei de fazer? E porquê a fotografia? São muitas perguntas numa só. Pronto, mas tu respondes como tu quiseres. É só claro para dar uma ideia. Isso é muito... Achas que é fácil qualquer um enveredar pela fotografia? O que eu acredito primeiro é que o que é que eu vou fazer a pergunta ao contrário, Laurinda. Para ti, o que é fotografia? Porque eu preciso responder a essa tua resposta. Porque toda a gente faz cliques hoje. Aqui há uns anos uma marca de um equipamento fotográfico lançou um slogan que dizia assim: compra as nossas máquinas que nós fazemos fotografias por si. Se me estás a falar disso, há milhões a fazer fotografia todos os dias. Claro. Estão a fazer registros todos os dias. Não estou a falar dessa. Mas estamos a falar de fotografia, é outra coisa diferente. Fotografia. Prontos. Fazer fotografia é outra coisa fotografia. Diferente. Fotografia é muita coisa junta. Fotografia primeiro é um estado de alma. Completamente. Primeiro, tu só fotografas aquilo que gostas de fotografar. À partida, penso eu, não é? Eu só fotografo aquilo que, em determinado momento da minha vida... te prende, não é? Me prende. Daí que eu já tenha feito obra em várias obras, daí que eu já tenha feito de muita coisa, quase de toda aquilo que há para fazer em fotografia. Isto representa, no fim de contas, duas coisas. Primeiro, que eu não sou capaz de estar para sempre no mesmo sítio. Claro. Segundo, é que eu aprendi ao longo da vida, e continuo a aprender, a ter um olhar mais atento a tudo que me rodeia, quer seja físico, quer seja emocional. E isto responde, sobretudo, responde acima de tudo, à tua questão, que é: para que é que eu quero fazer fotografia? Qual é a pretensão? Se eu quero fazer fotografia e que tenho objetivos emocionais, estéticos também, para desenvolver um projeto, o conselho que eu dou primeiro é aprender. E para aprender, há pessoas à volta, capazes, formadas, para darem aulas, para ensinarem, para dinamizarem, até para exercitarem a mente dessas pessoas, que muitas vezes têm um conceito de fotografia que pode até acontecer o seguinte: é que, face ao conhecimento com o professor ou com o formador, podem desistir no dia seguinte, porque afinal não era aquilo que elas queriam. É possível acontecer. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo entrar um senhor muito alto, que trazia pendurado ao pescoço um equipamento de uma marca muito cara, trazia ali cerca de 30 mil euros pendurados ao pescoço, e quando ele se apresentou ao resto do grupo, e depois de o ouvir, não disse nada, e no fim da aula aconselhei-o a não voltar àquela aula. Por alguma razão especial? Por alguma razão especial. Muito especial. Uma razão muito especial. É que a coisa que mais me incomoda é que alguém tente transmitir a pessoas de capacidade financeira inferior que o poder de que traz pendurado ao pescoço resolve tudo. E isto tem duas condicionantes más. Primeiro, é uma condicionante má filosófica, e segundo, é que pode inibir pessoas que são melhores, superiormente capazes, maiores até em termos de identidade, e que podem ficar inferiorizadas face ao exposto da tal pessoa muito grande em tamanho e muito grande no pedricalho que trazia ao pescoço. E eu aconselhei no fim dessa aula a não voltar à minha aula. Realmente não é conveniente, diga-se de passagem. Não, porque pode estragar todo um grupo de trabalho. Até pode mesmo, não como é tu preciso disseste, muito dinheiro inibir. para ser fotógrafo, Florinda. Que as ferramentas ajudam, é evidente que sim, mas não é preciso ter muito dinheiro para... Aliás, o meu primeiro livro foi feito com uma máquina muito baratinha, e já disto há muitos anos.
E não precisei de um equipamento muito caro. Na altura tinha um equipamento muito barato. Portanto, o que acontece é que à medida que nós vamos evoluindo, é como os pilotos de automóveis, se quiseres, não é? Começam aqui, depois vão para o rally, sim, do rally vão para aqui, até chegarem à Fórmula 1. E tudo isto tem um preço. Mas tem um preço, antes do dinheiro que se gasta no equipamento, um preço de escalada. Claro. Um preço de subida da montanha. Convém que tenha. Um preço de dar cabo dos joelhos. Ok? Um preço de romper as botas. Este é o preço, não são as máquinas. As máquinas é apenas um upgrade, um apêndice que nós vamos tendo à nossa mão em função dos requisitos. É claro que eu também digo isso aos meus alunos, que se eu for para a África fotografar leões, eu não posso ter uma objetiva deste tamanho, porque senão vou meter a mão na boca do leão. E eu isso não quero. Pois não convém. Então tenho que ter uma teleobjetiva grande para ficar a 2 km, para, por causa das deficiências dos meus joelhos, poder correr para o jeep. Ok? Portanto, não são os equipamentos, eles são fundamentais, eles são importantes, eles ajudam, mas antes disso há uma coisa que nos ajuda. É a nossa mente e as nossas capacidades e, sobretudo, maior do que isso tudo, é a nossa perseverança. E a humildade, não é? Ok. No meio disso essa, todo. Para mim... Comparativamente ao que estavas a dizer do teu aluno. Esse é que é o caminho. Esse é que é o caminho. E sendo assim, depois ficou escrito há muitos anos, eu na altura era aluno do Instituto de Português de Fotografia, perguntaram a todos os presentes o que é que pensavam acerca de fotografia, e todos responderam coisas ditas por outros, por grandes homens da fotografia, outros pensamentos pessoais, e eu respondi um pensamento pessoal que é: tu conheces o que eu disse a vós, errar melhor todos os dias. Claro. É tentar sempre... Recordas-te isto seguramente há muitos anos. Lembro-me muito bem. Ok. E em que sítio foi? Lembro-me perfeitamente. Foi uma experiência engraçada. Só que, neste momento, se eu te quiser dizer que pego numa máquina e não é má de todo a que tenho... Boa. Se eu pegar na máquina e quiser aplicar a técnica, metade já... Porquê? Porque não pratiquei. Porque não praticas. A fotografia... Arrumei, tinha outras coisas que, como sabes, tenho várias, não é? Eu também dou esse exemplo, muitas vezes, que é o seguinte... E já precisava de fazer eu uma sou reciclagem Eu sou um fotógrafo médio, que tenho tido objetivos, tenho conseguido vários objetivos, mas eu todos os dias treino, Laurinda. É, claro. Eu nunca... Luís Carvalhido, VS Luís Carvalhido, eu sou o pior crítico de mim, eu toda a vida estou em constante luta contra mim, porque nunca estou satisfeito com o dia anterior. O dia seguinte... parte, e para isto é trabalhar. Sim. Tu tens hoje um curso de fotografia, se não treinares, daqui a 3 anos vais de novo aprender fotografia. Pois, exatamente. Tens apenas um ganho, é que tu já tens a noção de para que é que queres ser fotógrafa. Exato. E isso é uma coisa que fica já. E o princípio ficará está lá, assim ao de leve. Mas estão lá já algumas coisas, Sim. ok? A apreensão mas depois... completamente. Não vamos estar cá com histórias, já foi há uns anos. Olha, eu tenho pena não estás em Barcelos. Por acaso também tenho. A Câmara de Barcelos vai patrocinar um curso que eu vou dar agora, aberto aos barcelenses, creio que agora em maio. Em maio não, estamos em maio nós, creio em junho. Portanto, está aberto aos barcelenses, mas de qualquer maneira, de vez em quando, já dei aqui em Viana algumas vezes, como tu sabes, lembro-me de 2 cursos que eu dei na Casa dos Rapazes, foi uma experiência fantástica. Acredito. Para mim foi uma experiência fantástica. Eu não conhecia o que era a Casa dos Rapazes e foi um ganho acrescido ter conhecido como é que aquela casa funciona, o que ela traz à sociedade, tantas vezes que não percebe nem entende, como eu não entendia, naturalmente. De vez em quando doei. Qualquer dia estaremos cá juntos. Okay? O que quer dizer que qualquer público é público para aprender. Para aprender somos todos público. Portanto, a fotografia é acessível a toda a gente. A fotografia é a coisa mais simples do mundo. Exatamente. Basta saberes olhar à tua volta. Isso. É que não se fique com a ideia que para tirar uma fotografia como deve ser é preciso uma coisa. Não, a fotografia está acessível a toda a gente. Aliás, não quero dizer-te, pela minha experiência, e continuo a dizer que já fiz fotografias de várias coisas, já tenho livros publicados, quer em Portugal, quer no estrangeiro, de vários temas, e como te disse, estou a trabalhar em outros temas diferentes. Às vezes, as fotografias que ganham os prémios são produto do momento e não do fotógrafo ser qualificado. São produtos do momento e não do fotógrafo ser qualificado. Mas isso também é o mais provável, não é? Pois está claro. Não é? O imprevisto... O repórter vai cobrir uma coisa qualquer que há ali na América Latina e vai cobrir apenas aquilo que é o jornalismo de reportagem fotográfica, sim. que é ver os indivíduos com os braços no ar, a gritar contra qualquer presidente. Sim. E de repente
Um indivíduo imolou-se com um fluido qualquer, sim. e passa na frente do fotógrafo que estava lá a fazer outra coisa. E ele clicou e fica com uma, fica com uma ferramenta, fica com uma fotografia do outro mundo. Portanto, é um instantâneo também. A fotografia abre horizontes impecáveis, eu acho que são momentos únicos, irrepetíveis. Sendo que, e também já agora deixa-me acrescentar, sendo que, se tu pretendes evoluir depois noutros sentidos, digamos que mais artísticos, aí tens já que dominar uma série de Mas isso já são outras etapas. Já estamos a falar de outras etapas. Estamos a falar de coisas mais avançadas. Mas é preciso falar nas vertentes, nas várias vertentes. É preciso. E mais uma vez, é fundamental salientar, creio eu, que quando partes para uma ideia de mais arte, talvez mais importante, desde que domines a técnica, atenção, talvez mais importante que o resto do todo, é importante o teu percurso de pessoa. Sim. Quem tu és interiormente. Claro. Por onde é que andaste? Com quem viajaste? Que livros leste? Que poesia entendeste? Que palavras disseste? Isso vai ter a sua influência, com certeza. Isso vai marcar o resultado do teu trabalho. Sim. Acredito. Porque tu vais ter uma perspectiva, uma visão do que te rodeia, diferente do outro. Não és melhor nem pior que ele, atenção. Claro. O que vais é ler... O que é para mim não é para o outro. O que vais ler de forma diferente. O sonho é ver o invisível, é o resultado do caminho percorrido por Luís Carvalho, desde pequenino até à altura em que fiz esse livro. Exato. Tu percebes? Mais importante que a técnica, mais importante que a técnica é a viagem que eu fiz até ali, até chegar àquele resultado. A tua viagem. A minha viagem, claro. A tua viagem, é claro. Okay. Portanto, fica aqui, então, o conselho, quem quiser aprender os primeiros passos e depois, claro, lançar-se noutros passos maiores, tem à disposição cursos, há sempre maneira de contactar pessoas que dão formação. Há neste momento em Portugal alguns formadores de qualidade, de norte a sul, alguns formadores de qualidade. Depois é apenas uma questão de muitas vezes de gerir o tempo, até de selecionar os formadores, claro. Porque lá está, formador A é bom para aluno A, C, D e F. Formador B é bom para os intermédios. Sim. São coisas diferentes. Depois aqui já há muitas implicações que estão à volta. Eu posso ser muito bom formador e não agradar a 300 pessoas que vão pôr meus cursos. Com certeza. Okay. Depois há outra coisa. Nós estamos a falar numa técnica manual. Completamente manual. Eu não ensino... Nós estamos a falar em técnicas automáticas. Eu não ensino... Os meus alunos... Tu recordas-te disso seguramente, que eu disse, meus amigos, se eu detectar uma máquina em automático, eu não dou mais aulas a esse aluno. Estamos a falar de fotografia, embora digital, mas pelo processo analógico, ou seja, no manual, em que o ser humano tem que vencer os 7, 10, 15 engenheiros, seja da Nikon, da Canon, da Fuji ou da Sony. Não, o ser tem que utilizar o recurso que tem na mão manualmente, porque ele tem o recurso na mão, então é a sua mão e a sua mente que tem que dizer ao engenheiro: opa, tu queres isto azul, mas eu não quero. Tu sabes o quanto eu gosto de cores quentes e fortes, não é? Sim. Outros colegas meus gostam muito do azul. Provavelmente a esta hora está um fotógrafo a ouvir-me e vai dizer assim: olha, lá está ele a dizer mal do azul. Ok? Porque ele sabe que se eu pudesse isolava do meu picture control e do meu balanço brancos a cor azul. Mas pronto, são questões pessoais. Não é melhor nem é pior. Claro. É apenas o gosto. Até porque sou benfiquista. Até porque sou benfiquista também. Ok? E vermelho é cor de sangue. Com certeza. Não é? Com certeza. Corre nas veias. Portanto, muito bem, isto para tentarmos perceber minimamente, percebes? Isto é só um cheirinho daquilo que tu podes dizer sobre a fotografia, que é um campo vastíssimo, tem muito que se lhe diga. Uma máquina, quanto tempo dura para fazer um trabalho manual? Há um desgaste maior? Por favor, repeta. Há um desgaste maior na máquina sendo utilizada para trabalho manual, para fotografia manual? Não, o que desgasta a máquina, primeiro, são o número de cliques que tu fazes. Seja manual ou não, não é? Seja manual ou não. Depois, o que acontece é que há cliques que demoram 1 minuto, 2, 3 ou 4 em tempo de obturação. E claro, quando estamos a gastar um tempo de obturação de 2, 3 ou 4 minutos, nós não estamos a gastar um clique, estamos a gastar um tempo. E penso eu, nunca fiz essa experiência, mas penso eu,
Mas penso eu que pelo tempo e por experiência, não por eu estudar isso, mas penso eu que lá dentro o processador da máquina sabe ler e vai dizer que estás a gastar mais tempo que tais frações de segundo, ok? Portanto, quanto mais tempo utilizares, mais desgaste vai ter. Sendo que para o utilizador normal, para o utilizador comum, ok, qualquer máquina dura muito tempo. Pois, claro. Mas há custos em cada clique. Porque um sensor e o seu conjunto à volta tem um tempo de validade, que a marca normalmente anuncia que tem esse tempo. Mas para um utilizador comum, dá-lhe 10, 15 anos. Dá-lhe 10, 15 anos. 200 mil, 300 mil cliques. Estás a ver como eu retive algumas coisas. Não estive a dormir este tempo todo. Ok. Ainda bem. Ainda ficaram umas coisinhas. Claro, para pôr em prática é um bocado mais difícil, mas a teoria ficou cá, de certa maneira ficou. Lembrei-me disso agora. Fico contente com isso. A mensagem chegou. Sim. E fiquei admirada porque não imaginava que funcionasse assim. Pronto, admirou-me, não é? Como tudo que a gente não conhece. Não, aqui atrasado, e acho que ainda foi aqui há pouco tempo, também estava num grupo, estava num colóquio, e alguém disse que isto agora não custa dinheiro, portanto, o tempo de gastarmos o rolo, e naturalmente o rolo era mais caro, até depois por todo o processo, até visionarmos o trabalho, mas eu disse ao senhor, pedi-lhe desculpa, mas disse-lhe que não era tão verdade o que ele estava a dizer, porque havia efetivamente custos inferiores relativamente ao rolo, mas havia custos sempre que ele clicava. Claro, Na altura, estavas aí a chegar a este ponto, não é? A esta particularidade. A máquina é realmente uma peça fantástica. Pena é que esteja a ser substituída pelos telemóveis. Eu compreendo que as fotografias são rápidas e o querer guardar o momento também é importante. E que hoje está acessível a toda a gente, e muito bem, mas não se pode confundir a qualidade de uma fotografia de telemóvel com essa cheia de técnica e de cuidado e de anos de preparação para a conseguir fazer, não é? A democratização da imagem é positiva. Com certeza que sim. Ela veio-nos trazer alguns ganhos, designadamente a possibilidade de muitas vezes desmascarar uma situação grave na sociedade. Imagina um jardim de infância e que tu tens um telemóvel à tua mão capaz de gravar ou fotografar instantaneamente, sem estás a procurar manualmente aquilo que estamos a falar de um determinado tipo de fotografia, e tu conseguiste gravar alguém que maltrata uma criança. Claro. Ok? Isto, portanto, esta chamada libertação, democratização do equipamento. Agora, não confundamos uma coisa com outra, ok? De certa maneira, o que acontece é que esta vulgarização positiva, como eu já te disse, trouxe também, tal como outros equipamentos, trouxe também alguma capacidade, incapacidade, de nós refletirmos sobre aquilo que queremos fazer. Exatamente. Ou seja, o ser humano passou a usufruir do equipamento para mostrar os dentes. Temos um exemplo disso, que é um senhor que manda neste país também, não é? E que passa a vida a mostrar os dentes com o telemóvel na frente. Não sei se... Mas pronto, isso são gostos pessoais que eu não quero falar. Portanto, trouxe-nos essa possibilidade, ok? Trouxe a possibilidade. E até acho uma coisa, já agora é uma parte que eu acho interessante, e vou acabar esta parte com isso, que é, talvez até pessoas que se achavam feias, ou ao fazerem fotografias de si próprias, começaram a achar que eram mais bonitas. Pois, depende. Está bem? Depende. Olha, Luís, gostava muito de continuar esta conversa contigo, mas como sabes, isto são sempre assim, são uns lives de conversa. É o tempo a correr. É isso, nunca fica tudo dito. De qualquer das maneiras, fica uma certeza. Foi um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Ouvir-te falar da imagem, que faz parte da nossa vida, acima de tudo. Naturalmente. Não vivemos sem imagem, e seja ela lá pelo telemóvel, lá por seja onde por for, claro. O que interessa é o registro. No entanto, quem quiser realmente fazer fotografia de qualidade
tem realmente que se apurar nesse sentido e procurar quem o ensine, quem lhe dê umas informações que por vezes se calhar nem é preciso muito. Sei lá, depende dos conhecimentos e dos objetivos da pessoa. Depende dos objetivos de cada um, está bem? É claro. Há quem queira chegar à 4ª classe e abandonar. Pois está claro. Há quem queira chegar ao curso ao fim do segundo ciclo. E há quem siga, não é? E há quem siga. Pois está claro. Muito bem. Olha, desejo que a tua exposição seja muito concorrida. Muitíssimo obrigado. Esperamos pela próxima. E esperamos pelo teu livro em setembro ou outubro, seja lá quando for, quando vier é bem-vindo. E espero realmente que nos continues a surpreender com a imagem, que é isso que a gente pretende de ti e da tua companhia, claro. Mais uma vez, obrigado, Laurindo, obrigado, Rádio Geis, pelo prazer que tive em ser convidado por vocês para estar cá. Obrigado. Olha, de nada, a gente também agradece porque tinhas de passar por aqui, a gente tem de saber as novidades e este programa é mesmo para isso, para ir informando as pessoas também de algumas coisas que acontecem que às vezes a gente nem se apercebe. E o mesmo se diz a quem está desse lado, é que nós contamos sempre consigo. E já sabe, como é habitual, não se esqueça de requisitar o livro a que tem direito, se acertar na resposta, e para além disso não se esqueça também que se não estivesse desse lado, isto não era a mesma coisa. Fique bem, até para a semana.